Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso sistema trifásico, entre a distribuição até a sua casa e também o funcionamento de um sistema trifásico. Meu nome é Thiago Silveira e esse é o canal Silveira em Vídeo. Então, hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre um sistema trifásico, tá? Como ele chega até o poste aí na sua rua, como ele entra dentro da sua casa e por que você tem o neutro, tá? Da onde sai o neutro. Essa vai ser uma breve explicação do neutro, eu pretendo fazer uma explicação mais complexa aí de como vem o neutro, tá? Mas eu quero explicar o sistema trifásico inteiro para vocês aí. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo na sua rede social e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Lembrando também, Silveira lá no Instagram com Silveira Serviços e também no Facebook, tá? Então você pode me seguir lá, deixar um direct, uma pergunta que eu tô sempre respondendo por lá, ok? Então aí vocês viram o sistema trifásico, né? Mas afinal, esse trifásico, 3 fases, como é que ele chega até minha casa? Como é que funciona? Por que o motor trifásico não precisa de capacitor? Por que o sistema trifásico ele é totalmente diferente do meu sistema monofásico ou bifásico que eu tenho aqui na minha casa? Bom, o sistema trifásico ele é composto de 3 fases, obviamente, né? E como é que, da onde essas 3 fases saem? Como é que isso chega até minha casa? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser bem teórico, tá? Bem falado. Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês, eu fiz alguns desenhos, tá? Não reparem nos desenhos aí, não é aula de desenho, é aula de elétrica, eu não sou um bom desenhista, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, então, como é que é o sistema trifásico. E posteriormente eu vou estar fazendo, né, mostrando para vocês como funciona então o motor trifásico, tá? Mas isso aí vai ser para um próximo vídeo, ok? Vamos então lá pro sistema trifásico. Então eu tenho aqui, né, o desenho tenho aqui, ó, o desenho para vocês verem de um poste, tá? Um poste aí na rua de vocês. Se vocês olharem no poste, tá? Não se atentem aqui, ó, a cores. Eu deixei essas cores aqui para diferenciar, para vocês terem noção de que é diferente, então, o sistema trifásico, tá bom? O que acontece aqui, ó? Meu sistema trifásico, ele é composto de 3 fases, tá? A gente tem essa nomenclatura. Na verdade, isso aqui não é o nome da fase, mas sim a sua sequência, tá? RST, ok? RST. O T não tem nada a ver com terra, não tem nada a ver. É só RST, é uma regulamentação, né? Na verdade, é a chegada da fase que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então a gente tem 3 fases aqui, né? Se vocês olharem aí na rua de vocês aí, na parte de cima do poste, a gente tem 3 fios, tá? 3 fios chegando. Se você tiver uma rede elétrica nova aí no seu bairro, você vai olhar para cima lá no poste e vai parecer que são 4 fios, né? Porque você tem lá um losango assim, e aqui tem um fio, aqui tem outro fio passando, né? Aqui, e aqui tem outro. Mas na verdade, esse de cima aqui, ó, na rede nova, tá? É só um guia, ele não é uma fiação, tá? Então, lá na rede nova você também só tem 3 fios na parte superior do poste, tá? São aqueles 3 fios lá aonde o passarinho senta e não toma choque, tá? Então aqui, RST. Essas 3 fases aqui estão sendo geradas por um gerador elétrico, né? Um gerador, eu já falei disso aqui, um gerador, usina de Itaipu, um ventilador gigante aí, tá gerando então lá pro meu bairro, pra minha casa lá, né? Gerando 3 fases aqui, ó, lá em cima do poste, tá bom? O que acontece? Como é que é gerada essas 3 fases? Eu tenho aqui um gerador de energia, né? Como eu falei, aqui representado. Esse gerador de energia, ele tem o princípio de motor, tá? Motor é gerador. Eu fiz um vídeo sobre isso também, tá? Vou deixar o link aqui para vocês do vídeo como a energia chega na sua casa, que todo motor, ele é um gerador de energia. Todo motor elétrico, ele gera energia. Então aqui eu tenho no meio aqui, ó, um rotor aqui no meio, tá? Essa parte aqui do motor é o rotor, que é nada mais nada menos que uma bobina ali enrolada, né? Aonde eu tenho um eixo, tá? Aqui no meio eu tenho um eixo. O que acontece? Eu tenho um trabalho mecânico, né? Ali uma roda d'água, um ventilador, como eu falei, que gira esse eixo aqui, tá? Em sentido horário ou sentido anti-horário, tá?
tá girando aqui o meu eixo. Conforme esse eixo roda, ele vai passar nas fases. Então ele passa aqui primeiro, né, na bobina aqui, ó. Essa parte de fora aqui que vocês estão vendo, essa parte é chamada estator. Então conforme o meu eixo aqui do meu rotor gira, né, ele gera um campo magnético indutor, né? Eu já falei sobre indutor aqui. Indutor é a energia elétrica gerada, né? É a energia elétrica gerando magnetismo, tá? Parte magnética. Então, eu tenho aqui o meu rotor girando fazendo um trabalho de giro, gerando um campo magnético que vai afetar o meu instator, né? Meu instator, que é a parte de fora do meu rotor aqui, do meu motor. Então, o que acontece? Eu tenho três bobinas elétricas, tá? Que também vão ser induzidas a uma tensão elétrica. O que acontece? Esse rotor girando a uma determinada rotação, ele vai induzir tensão elétrica aqui, ó, nesta bobina do estator, tá? Então ele vai vir rodando, ele roda, passa aqui e ele gera um campo elétrico aqui dentro. Esse campo elétrico, se eu ligar um fio aqui, nesse campo eletromagnético, ele vai estar me gerando uma tensão aqui, né? Vamos dizer aí, uma tensão de 127 volts, tá? Então eu tenho aqui um trabalho de 127 volts. À medida que esse rotor ele vai girando, ele vai passando aqui, então, nas outras fases, né? Na S e na T. E vai gerando também os mesmos 127 volts, tá? Então, é assim que funciona o gerador, tá? O gerador trifásico funciona dessa forma. Então aí, como ele funciona dessa forma? Ora passa na primeira fase, ora na segunda fase, ora na terceira fase, o que acontece? Ele vai gerar uma defasagem, tá? Uma defasagem, um atraso entre essas fases aqui, ó. Vai gerar um atraso, ele passa primeiro nessa e primeiro nessa. Então ele está gerando um atraso nessas fases, né? E esse atraso a gente representa dessa forma aqui, ó, tá? Aqui está a defasagem. Então, a gente tem a passagem do rotor na fase R, tendo seu pico positivo, e depois a passagem na S, tendo seu pico positivo, e a passagem na T, tendo seu pico negativo. À medida que ele vai rodando, essa energia elétrica vai deixando de existir, vai ter o seu pico negativo. Então é assim que funciona a energia elétrica, tá? Isso aqui, quem conhece melhor sabe que é um simbolismo, tá? Que a gente usa, na verdade, quando um eletricista, um técnico que conhece energia elétrica mais, ali, questão de osciloscópio, tudo, a gente enxerga a elétrica dessa forma aqui, tá? O gráfico elétrico para nós é isso aqui. Mas para vocês terem noção, então, que as fases aqui, o R, o S e o T, elas têm essa defasagem, elas são atrasadas, tá? 120 graus aqui, uma da outra, tem esse atraso, né? Por conta da geração dela no gerador lá, no seu gerador, na sua usina hidrelétrica, onde ela está sendo gerada, tá? E como é que isso aqui acontece? Isso aqui acontece, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que a tensão, né? A tensão dessa energia, ela tá baseada no tempo, tá? O tempo para nós é medido em hertz, tá? O que acontece? Ela faz esse processo aqui, vocês já devem ter ouvido falar disso, 60 vezes por segundo, tá? 60 vezes, ó, e ela fez 60 vezes isso, ok? Fez 60 vezes esse mesmo trabalho aqui, tá? Gerando energia para as três fases, tá? 60 vezes. Então vocês já devem ter visto aí 50 Hz, que é o caso do Uruguai, 50 Hz, tá? 60 Hz, que é o caso do Brasil, o Paraguai também é em 50 Hz, tá? Então, quando a gente fala em Hertz, 60, 50, quer dizer que lá no Paraguai ele faz esse trabalho aqui 50 vezes por segundo. E fez 50, e fez 60. Então a nossa elétrica é baseada em, aqui Brasil, né, 60 Hz, tá? 60 Hz, ok? Isso aqui é nossa geração de energia, eu gerei energia a partir desse gerador, então, para vocês verem esse atraso, essa defasagem aqui que tem no RST. Thiago, por que é importante eu saber de defasagem? Porque eu vou mostrar motores e vocês vão ver que isso tem tudo a ver lá nos motores, por que o motor ora gira para um lado, ora gira para o outro, ora tá fraco, por que ele não precisa de capacitor, tá? Mas, gerador de energia trifásico, tá? Gerando três fases, por quê? Porque eu tenho três bobinas, porque eu tenho três saídas daquele gerador, tá?
Explicado isso, voltamos aqui para o nosso poste, né? A gente já sabe então como vieram parar nossas 3 fases aqui em cima, né, do nosso poste. O que acontece agora? Essas 3 fases aqui, vocês vão ter lá no seu poste, lá, vocês vão ver na sua rua, um transformador, tá? Aqui tá o nosso transformador, tá bom? Transformador. O que acontece aqui com esse transformador? Vem as 3 fases, tá? Elas entram no transformador, elas vêm aqui, ó. Como a nossa geração, ela é feita numa alta tensão, vamos dizer aí, ó, se a nossa tensão lá for 127, geralmente aqui em cima nós vamos ter 13.5, né, 1000 volts, né, que é kV, né, que é o K de 1000 e o V de volts. Então nós vamos ter 13.5 mil volts passando aqui em cima. Esse transformador aqui é o que a gente chama de transformador rebaixador. Ele vai pegar essa energia elétrica aqui, né, que está vindo aqui em 13 mil volts, e ele vai transformar lá no nosso 127, né? Então vamos dizer aqui que o nosso gerador aqui, ele está gerando lá 13 mil volts, né? E ele vai pegar essa energia elétrica aqui, tá? E vai rebaixar para 127. Só que aqui, nessa parte aqui, eu já tenho neutro. Já tenho neutro aqui nessa parte, ó, o neutro aqui, tá? Então aqui é a 4 fios, tá? Porque eu já tenho um neutro aqui. Então eu tenho 127 a 4 fios, tá? Que esses fios aqui, lá embaixo do poste, talvez, que nem eu falei, se você tiver lá na nova instalação, você não vai ver 4 fios, você vai ver um multiplexado, que é aquele cabo enrolado, que é a 4 fios, tá? Então, tenho o meu transformador rebaixador rebaixando a tensão de 13 para 127, tá? E o que acontece aqui? 4 fios, que nem eu falei. Por quê? Porque esta ligação trifásica aqui vem agora o que muita gente se complica. Ela é uma instalação triângulo, tá? Ela é uma instalação que a gente chama de triângulo. Quem viu aí o vídeo sobre circuito série, circuito paralelo, eu falei, quando eu olho para um circuito estrela triângulo, tá? Eu olho para circuito série e circuito paralelo, tá? Eu vejo essa instalação como circuito série e circuito paralelo. Já, talvez vocês concordem, talvez não, mas essa ligação de cima, 13 mil volts aqui, 13.500 volts, ela é uma ligação em triângulo, tá? Quando ela passa pelo transformador, o transformador sai do transformador uma ligação em estrela. E é por isso que a gente tem agora a geração do neutro, tá? Por que a gente tem a geração do neutro? Por que tem esse neutro aqui? Porque a nossa ligação aqui de cima, tá? A nossa ligação é considerada um circuito equilibrado. O que é um circuito equilibrado? A gente supõe que tem a mesma carga na fase R, a mesma carga na fase S e a mesma carga na fase T. Ou seja, eu liguei aqui uma batedeira elétrica, eu liguei aqui uma batedeira elétrica, eu liguei aqui uma batedeira elétrica. Ela está equilibrada, essa carga. Então a gente consegue ter esse equilíbrio de carga aqui e ligar ela em triângulo. Quando eu tenho no transformador aqui e ela vai aqui para sua casa, o que acontece? A sua casa é uma carga. A energia elétrica lá no poste, lá no seu bairro, ela enxerga a sua casa como uma única carga. Só que a casa do vizinho, ela tem outra carga, tem outros equipamentos, ele vai estar tendo um outro trabalho elétrico na casa dele. Então, essas cargas aqui são desequilibradas, são circuitos desequilibrados, tá? Então, por que tem o neutro? Por causa que o circuito está desequilibrado. Eu tenho aqui, ó, 3 fases, tá? Ligada em estrela. E essas 3 fases aqui, ó, elas estão vindo, né, da casa de vocês aí, tá? E vem com circuito desequilibrado. Chega aqui, ó, uma corrente, uma potência aí de 2. Nessa aqui chega uma corrente, uma potência de 3. Nessa aqui chega uma corrente, uma potência de 4. O que acontece? Tá desequilibrado, entendeu? Tá desequilibrado. Elas vêm aqui, ó, né, 2, 3 e 4 e se juntam aqui no meio. O que ia acontecer? Nessa soma aqui, ela ia dar um número diferente, né? Ela não ia estabilizar 3, 2, 4. O que acontece então? O residual disso aqui
vai para o neutro, entendeu? O neutro absorve esse residual e manda para a terra, tá? Manda para a terra, que é o maior diferencial de potencial que a gente tem. Então não se preocupe assim, não entendi o neutro agora, tá? Não entendi como é que funciona. Mas é assim que funciona. A gente tem então circuitos desequilibrados, ligados, né? Aqui, ó, nada mais é que fios, ó, fios ligados, tá? E emendados todos juntos aqui no meio, tá? Aonde isso aqui vai acontecer o quê? Vai ter ali uma sobra residual de energia, por exemplo, que vai ser mandada lá para o meu neutro, tá? Isso aqui é um sistema estrela desequilibrado, tá? Aqui eu tenho meu sistema triângulo equilibrado, tá? As fases, elas também estão ligadas entre si aqui, ó. Essa fase está ligada junto com essa e junto com essa. Essa fase aqui está ligada junto com essa e junto com essa. Essa tá ligada aqui e ligada aqui. Então as fases estão todas comunicando, né? Aqui eu tenho, né, uma energia elétrica aqui dentro do meu triângulo, tá? Dentro da minha ligação. Então o triângulo é ligado assim com as fases equilibradas. Por ela ter assim 2, 2 e 2, ela pode ser ligada, né, juntas, que não vai ter problema nenhum. Se ela fosse desequilibrada, ela ia ter um residual de energia que nós íamos ter que ter para onde esse residual ir. Então, explicado aí um pouco de estrela e triângulo, tá? Vocês podem ver que se eu pegar essa ligação aqui, tá? O circuito vem por aqui e ele vai para o neutro, tá? Ou o circuito vem para aqui e vai para a outra fase aqui. Então ele tá em série, tá ligado em série, tá? Vocês lembram aí, ó? O circuito tá vindo aqui e ligado aqui. Eu tenho uma ligação aqui, ó, em paralelo, essa ligação aqui paralela, né? Elas são ligações paralelas. No meu enxergar aqui, Thiago, você pode estar enxergando de outra forma, mas eu enxergo como uma ligação paralela, tá? Então, é só para vocês entenderem aqui como é que funciona essas ligações de estrela e triângulo, tá? Mas, Thiago, aqui na minha casa só tem 2 fios. É um fase e um neutro, tá? Como é que pode esses 2 fios aí tá ligando a minha energia elétrica se tu falou que o sistema todo é trifásico? Como isso? Não pode. Aqui na minha casa é 220 e tem 2 fases. Como é que essas 2 fases, tá, estão ligadas aqui se tu falou que o sistema é trifásico? Como é que isso pode acontecer? Simples. Quando eu tenho um sistema aqui, ó, um sistema, tá, estrela, quando eu ligo essa fase com essa fase aqui, ó, dessa forma, tá? O que que eu tenho aqui, tá? Eu tenho toda essa energia da fase T, tá? Juntando com a energia da fase S. Logo, eu vou ter lá, né, no cálculo, meus 220. Fase e fase, tá? Bifásico lá na sua casa. Entenderam, ó? Bifásico, tá? E se eu pegar a energia aqui do neutro, né, que é a residual, e eu ligar somente com a fase R aqui, ó, eu vou estar ligando dessa forma aqui, ó, o neutro, ele é 0, ele não tem nada. Então eu tô pegando somente a energia dessa fase, que é 127, certo? Então por isso que na casa de vocês, a concessionária não vê necessidade de levar 3 fios. Eles só pegam a energia de uma fase, a energia de um neutro, e levam lá para sua casa. Ah, eu quero 2 fases. Aí você vai ter lá, né, 2 fases para fechar 220 volts. Ah, mas eu tenho 3 fios na minha casa, são 2 fases e um neutro. Sim, porque o sistema é desequilibrado. Então a concessionária precisa levar um neutro, você vai ligar. Nessa fase aqui você ligou o chuveiro elétrico. Nessa aqui você só ligou o carregador de celular. Então o que que acontece? Seu sistema está desequilibrado. A concessionária precisa te dar um neutro para você descarregar lá, né, o residual da sua energia elétrica. Por isso que o sistema tem, né, esse neutro aqui, ó, né, no bifásico também. Thiago, mas na minha casa é 220 fase e neutro, não tem a outra fase. E mesmo assim é 220. Porque na sua casa o sistema todo aqui, ó, ele tem esse rebaixador aqui, ó, esse transformador rebaixador,
ele não está rebaixando essa energia aqui, que vai ser muito maior. Ela vai ser maior do que 13.5 kV, ela vai ter lá os seus 20 e poucos kV ali, tá? Vai ser bem maior essa energia aqui. Então esse transformador rebaixador lá no seu bairro, ele não é de 13.000 kV para 127, ele vai ser de 13.000 kV para 220 aqui, ó, já. Aí você vai ter lá 3 fases, tá? 3 fases, tá? Igual a 220 volts, tá? Você vai ter 3 fases. E aí você vai ter uma tensão aqui, ó, no seu esquema, uma tensão entre fase aqui, ó. Você vai ter uma tensão nova, né? Vou apagar aqui. 220 fase e neutro, tá? Como é que funciona? De novo, eu tenho aqui a minha estrela, né? E tenho aqui o meu triângulo, tá? Com as minhas fases ligadas aqui, tá bom? Então aqui, neutro, né? R, S, T, R, S, T, tá? Como é que acontece? Eu tenho 220 aqui, 220 aqui. Então, quando essa fase, tá? Vem aqui e entra nessa fase aqui, eu tenho aqui, eu vou ter 380, tá? 380. Tá? Então aqui, ó, a minha fase mais a minha fase, 380. Se eu pegar aqui, ó, meus 220, vier daqui para cá, lembra? Neutro é 0. Eu só vou ter 220 aqui, tá? Então tá aí. Aí você vai ter lá na sua casa, você vai ter 220 fase e neutro, tá? E não tem a necessidade de ter 2 fases. Por quê? Porque você não tem equipamentos hoje no mercado que trabalhem com 380 volts bifásico. Você só vai ter lá motores elétricos ou alguma resistência que seja trifásica 380. O máximo que você vai achar por aí é uma resistência lá de um forno elétrico industrial, tá? Com 380 volts, tá? 380 volts aqui, ó. Tá? O máximo que você vai achar é um forno industrial com uma resistência de 380 volts ou um motor trifásico, né? Motor trifásico que todo mundo conhece aí, já viu falar nos tal dos motores trifásicos, ok? Então você vai ter lá motores a 380 volts. Por que que muda do 127 para o 220 volts? Por questão de concessionária, questão da concessionária tá entregando essa energia, questões de segurança, né? A entregar uma tensão de 127 volts num grande centro é mais seguro para a concessionária. Então eles mandam uma tensão maior em grandes centros. Nas pequenas redondezas, por conta da distância, por conta de outro sistema, né, elétrico, eles mandam 220 volts, tá? É o caso aqui, por exemplo, por que que eles entregam aqui em cima do poste uma tensão tão alta? Porque uma tensão alta, ela gera menos corrente, você vai ter aí a bitola do seu cabo vai ser bem menor, tá? Mas isso aí também pode ser assunto para outro vídeo, eu tá falando aqui como é que é a nossa distribuição de energia, a nossa transmissão de energia, tá? A gente pode estar fazendo aqui um outro vídeo falando de transmissão. Mas então aqui, hoje, eu espero que vocês tenham entendido, né, como é que funciona o sistema trifásico. Esse assunto aqui, ele não é tão simples, eu compreendo assim, não é um assunto simples. Às vezes fica alguma coisa, eu entendi, mas não me lembro bem o neutro, ficou estranho. Não tem problema, a gente vai pegar, vai olhar aqui da onde é que vem o neutro, da onde é que vem a transmissão, como é que é feito esse processo. A gente ainda não falou aqui nesse sistema do aterramento, tá? Tem vídeo de aterramento aqui no canal, você pode procurar aí. Mas a via de entender o sistema trifásico aqui, ó, entender o que que acontece aqui, ó, por que que eu tenho o RST, tá? Esse vídeo aqui eu acho que já deu um bom entendimento aí para vocês. Tiveram dúvidas? Chama lá no meu Instagram, já falei, pode chamar no direct. Fiquei com dúvida lá naquele vídeo que tu fez sobre o sistema trifásico. Não tem problema, me chama lá que eu respondo as dúvidas sempre, tá? Então, sistema trifásico, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é tão fácil de entender o sistema trifásico para quem tá olhando à primeira vista, tá? Tem muita coisa aqui que eu posso explicar
dentro desse vídeo ainda, dentro do sistema trifásico, tá? O próximo vídeo eu pretendo fazer um vídeo sobre motores elétricos trifásicos, tá? Onde eu vou explicar o funcionamento de um motor e quero mostrar para vocês então como o motor funciona, tá ok? Então, gostou do vídeo? Já deixa aquele like, tá? Pega aí o vídeo, mostra lá, compartilha esse vídeo aí com todo mundo aí, mostra lá, agora eu sei que lá em cima do poste tem uma tensão tal, que tem um transformador que rebaixa aqui para nossa casa, tal. E aonde é que tu viu isso? Lá no canal do Silveira. Então, compartilha o vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber o próximo vídeo sobre motores elétricos. Tamo junto!